E quando o homem e a mulher procuram tomar decisões de deixar a Deus, de abandonar a Deus e seguir os seus próprios caminhos, Deus deixa o homem seguir aquilo que ele quer seguir, porque ora, Deus nos deu livre-arbítrio. Só que você vai sofrer sem Deus, você vai padecer sem Deus, você vai perecer sem Deus. Lembra de Lucas 16, 15, se não falha a memória, quando vai falar sobre o filho pródigo, que estava na casa do pai, que era cuidado, comia do bom, do melhor, tinha as melhores vestes, sentava na melhor poltrona, quem sabe na casa do seu pai. Para ele não faltava nada, tinha de tudo. Mas a Bíblia diz que este jovem mais novo, do filho pródigo, ele vai chegar ao seu pai e vai dizer: pai, eu quero a parte da minha herança, porque eu quero viver uma outra vida. Ele resolve sair da casa do pai, e após o pai repartir a herança entre ele e o seu irmão, dias depois, o filho pródigo pega a sua parte e sai da casa do seu pai para uma terra longínqua. E ele vai viver a sua vida. O pai não interveio na decisão dele. O pai não queria. O pai não queria que ele saísse. Mas o pai também não obrigou ele a ficar. Filho, eu não quero que você saia, mas se você quer sair. As consequências foram grandes ao filho pródigo, porque ele gastou tudo. Ele curtiu a festa da carne, ele gastou o seu dinheiro com as regalias. Talvez muitas pessoas se aproximaram dele nesta parábola porque ele tinha dinheiro, porque tem muitas pessoas que só se aproximam quando elas veem que você tem aquilo que interessa a elas, e depois que você não tem mais nada, elas se afastam. Porque as pessoas que não servem a Deus, não entendem Deus, não creem em Deus, ou não estão preocupados com a salvação, muitas das vezes só pensam isso, em regalia, e buscam aquilo que elas possam se alegrar e se divertir, mas não pensam na consequência daquilo que pode acontecer depois ou amanhã sem Deus na vida dele e dela. O filho pródigo perdeu tudo, acabou o dinheiro, as suas vestes estavam envelhecidas, ele não tinha casa para morar, e estava com fome, ao ponto de a Bíblia dizer que ele vai procurar um trabalho, e um fazendeiro cede o serviço a ele para cuidar de porcos. A Bíblia diz que ele sentiu até desejo, vontade de comer as bolotas que os porcos comiam, porque nem comida ele tinha para comer. Olha a situação. Começou a padecer, mas ele se lembrou que os trabalhadores do seu pai comiam do bom e do melhor. Ele disse: olha, já sei, vou voltar e vou dizer: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, me faz como um dos teus servos. Aquele moço se arrependeu e voltou para o pai, e o pai estava aguardando o retorno do filho. O pai estava esperando ele, e quando o pai o viu, o correu e o abraçou. Mas veja-se o caso do filho abandonar o pai e querer viver a sua própria vida. Não foi o pai que deixou o filho, foi o filho que deixou o pai. E tem muitas pessoas que estão deixando a Deus, estão dizendo: Deus não fala mais comigo. É você que não fala mais com Deus. Tem muitas pessoas dizendo: Deus, Ele não se manifesta mais na minha vida. Não é que Deus não se manifesta, é porque você não está buscando a Deus com teu coração aberto. Tem muitas pessoas dizendo: Deus, Ele não me vê. Eu quero dizer uma coisa: Deus, Ele está te vendo sim, mas é você que não está olhando para Deus. Você está olhando para outras coisas que estão ofuscando a sua fé, ofuscando a tua esperança, ofuscando o teu olhar para este Deus. Algumas pessoas falam: Deus se afastou de mim. Não, você que se afastou de Deus. Porque a Bíblia diz em Pedro que o pecado, ele é uma barreira que rompe, que separa o homem de Deus. O pecado impede a comunhão e o acesso. Tem muitas pessoas que estão afastadas de Deus por causa do pecado, da corrupção, da prostituição, da mentira, da ganância, do vil dinheiro. Tem muitas pessoas que estão afastadas.
que trocou a Deus pelos ídolos, que trocou a Deus pelas sobras da carne que são contra a vontade de Deus, aquelas que são contra a sua palavra. Tem muitas pessoas que se fez uma barreira para não ter o acesso a Deus. Não é Deus que não quer ter o acesso. A vontade de Deus é habitar na nossa vida. A vontade de Deus é que nós tenhamos comunhão com Ele. A vontade de Deus é que nós servimos a Ele. A vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos em Cristo Jesus. Mas aí eu te pergunto, você está em comunhão com Deus? Você está servindo a Deus? Você está buscando a Deus? Você está com a tua vida no centro da vontade de Deus? O povo de Israel perecia muito, o povo perecia por muitas das vezes abandonar a Deus. Você pode pegar a história e você vai ver que o povo sofria muito porque eles abandonavam a Deus. Deus levantava um sacerdote, sumo sacerdote, ou Deus levantava um profeta, um juiz ou um rei que direcionava o povo. O povo era direcionado, vencia as guerras, vencia as batalhas, vencia os filisteus, vencia os inimigos. E depois que o povo vencia, o povo se acomodava. Aí vinha os pagãos trazendo culturas de deuses estranhos para queimar incenso, sacrifícios a deuses estranhos, e o povo abraçava. Abandonava Deus e trocava Deus por outras coisas. Eles se afastavam de Deus. Aí o que acontecia? Os exércitos dos inimigos invadiam a terra, saqueavam a terra, matavam os homens, roubavam as suas mulheres para servir e usavam os meninos, os filhos como os escravos. O povo sofria na mão dos inimigos porque eles se afastavam de Deus. Aí choravam, sofriam, lamentavam, até que eles se arrependiam e clamavam. Aí Deus, ouvindo o clamor e o arrependimento do povo, Deus levantava alguém para representar ele, para libertar o povo. Assim como Deus levantou Moisés para libertar o povo da terra do Egito. Assim como Deus levantou Gideão para dar vitória contra os inimigos, contra o povo que estava saqueando, os midianitas saqueando a terra do povo. Aí Deus levantava pessoas como Jefté, para poder tirar a pressão e a destruição de sobre a cidade. Aí Deus levantava alguém, por quê? Porque o povo se arrependia e o povo voltava o coração a Deus. Então Deus voltava novamente restaurando uma aliança, porque o povo se arrependia. Então Deus dava vitória ao povo. Só que passava tempo, passava os anos, o povo deixava Deus e sofria de novo. Tem muita gente que está sofrendo porque está distante de Deus. Tem muitas pessoas que ela está perto ao mesmo tempo estando longe. Você já viu isso? Uma pessoa está perto ao mesmo tempo estando longe? Ou podemos mudar aí, colocar alguém que está longe ao mesmo tempo estando perto. O que é isso, pastor? Como alguém pode estar perto estando longe? Como alguém pode estar longe estando perto? Tem muitas pessoas que ela está perto de Deus, mas com o coração e com a vida longe de uma comunhão com Deus. Ora, lê a Bíblia, vai para os cultos, mas está longe o coração de uma comunhão com Deus. Está com a vida longe de Cristo, porque ainda não aceitou dentro dela a vontade de Deus para a sua vida. Tem muitas pessoas que não estão convertidas. Tem muitas pessoas que são convencidas e não convertidas. Tem pessoas que estão convencidas que são cristãs, que servem a Deus ou que buscam a Deus. Tem muita gente convencida. Mas tem muitas pessoas dessas convencidas que não se converteram ainda, porque estão longe de uma comunhão com Deus. Mas nesta tarde desperte nesta tarde e busca o Senhor. O Senhor estará convosco enquanto vós estiver com Ele. E se você buscar, o achará. Ele se manifestará na sua vida e fará que a vontade e o propósito dele aconteça. O povo de Judá e de Israel ficaram muito tempo sem o verdadeiro Deus. Ficaram muito tempo
sem a presença de Deus, por causa dos seus maus caminhos, por causa de decisões que eles mesmos escolheram. Nesta tarde, eu te convido a buscar a Deus. Eu te convido a rasgar o teu coração, abrir o teu coração, a tua vida, e aceitar dentro de você a vontade de Deus, e deixar que o Espírito Santo de Deus, ele faça a obra conforme a vontade deste Deus em tua vida, para que você viva de verdade um relacionamento, uma comunhão, um contato com Deus, de uma tal maneira que você seja sensível à presença dele, de uma tal maneira que você ore e